Boa noite para você que está aqui conosco e você que está vendo essa gravação. Você é bem-vindo, bem-vinda. E o meu desejo é que seja mais um momento, mais um encontro. Só que não mais um. E sim aquele dia, aquele momento, aquele encontro que o Doce Espírito vai falar mais forte no nosso coração. Se de repente você está vendo uma gravação, chama alguém para sentar contigo e ver. Ou depois, pega esse link e compartilha. Compartilha com alguém que pode ser abençoado por essa palavra também. E é isso, meu povo. Você que está presente, que está ao vivo, bem-vindo. Eu vou limpar minha câmera que acho que está um pouquinho. Deixa eu ver. Aí, um pouquinho. Aí, agora sim. Show, gente. Gente, a gente vai falar hoje de algo que é maravilhoso. O tema é uma grande lição. Chama-se, literalmente, esse é o tema, uma grande lição. Talvez você não saiba, mas o pastor Paulo Tércio, que já está com o Senhor, já foi promovido a estar com o nosso Deus, ele escreveu uma série de livros. Na verdade, ao longo da sua vida, da sua jornada, servindo a Deus desde muito jovem, ele foi compondo na sua trajetória palavras de transformação que abençoaram, assim, gerações mesmo. Eu sou uma dessas gerações. E isso foi condensado em um grupo de livros, em uma coleção de livros chamado Legado de Honra. E dentro desses livros, um deles é Gente que Ama. Tem vários títulos. Um momento eu trago e mostro aqui para você. E um deles chama-se Gente que Ama. E nesse Gente que Ama, uma das lições que esse livro traz é esta grande lição. E aí a gente vai entender o que é essa grande lição. Eu quero que você fique comigo. Eu quero que você pense cada parte do que a gente falar, que você se permita hoje, nesse momento, respira fundo, acalmar teu coração, trazer para junto aqui o teu pensamento, cada uma das realidades que você tem vivido, para pensar de fato como isso se encaixa na sua vida. E eu vou fazendo esse paralelo comigo. Já fiz antes, enquanto me preparava para estar aqui, e enquanto eu estou compartilhando, eu vou fazendo também. Porque isso é algo para nós. É nós juntos, ouvindo essas verdades e permitindo que a palavra vá nos moldando, vá nos ensinando uma nova forma de ver. E por que isso é uma grande lição? A gente vai chegar lá e vai entender. Mas para entender isso, minha primeira pergunta é: o que é necessário acontecer para que você se sinta inteiro, inteira? Para pensar aí. Se você pudesse hoje, cara, eu tenho acesso a absolutamente qualquer coisa. Eu posso ter qualquer coisa. Essa qualquer coisa, o que seria? O que precisaria acontecer para que você pudesse olhar para dentro e falar, cara, agora sim, agora eu tô inteiro, agora eu tô inteira. Para aí para pensar um instante. Olha para dentro do teu coração. Talvez você e eu possa responder assim, eu precisaria de um trabalho novo, Cami, porque eu tô, cara, exausta do meu trabalho, assim. Se eu tivesse um trabalho novo, diferente, que me desse energia, eu ia me sentir inteira. Ou talvez você possa dizer assim, cara, eu queria que meu casamento tivesse diferente. Eu queria que meu cônjuge fosse uma pessoa mais compreensível. Ele fosse uma pessoa mais companheira. Ou talvez você pode olhar e falar assim, Camila, na verdade, eu queria poder ter vencer a escassez. Eu queria não precisar ter que trabalhar tanto para simplesmente pagar conta. Se isso acontecesse, de verdade, Cami, eu me sentiria inteiro. Talvez você e eu possa pensar isso, possa dizer isso. Só que sabe qual que é o ponto aqui? É que isso que a gente está esperando acontecer para a gente se sentir inteiro, ele na verdade é a âncora aonde a gente está literalmente preso. E não o preso no bom sentido, porque você sabe que a âncora em si, como função, ela é algo positivo. Um barco que está à deriva, quando ele tem uma âncora, a âncora o prende, faz com que ele não possa sucumbir a uma tempestade, faz com que ele não se perca no meio do mar. A âncora, ela tem como premissa ser algo bom. Só que, imagina, se não tem tempestade, a gente está com o mar ali pronto para avançar, só que a gente vai e libera a âncora. Ela deixou de ser boa.
porque ela está presa naquilo que não é o princípio dela, que não é para o que ela foi feita para ser. Não é para aprender, é para poder estar fazendo com que eu fixe o meu barco no momento que ele precisa, aonde precisa. Só que quando você e eu olhamos para aquilo que nos faz sentir satisfeito, e a gente vai entender um pouco mais sobre o que é essa satisfação, se a gente não tiver ancorado na coisa certa, algo que poderia ser maravilhoso, ele vira uma constante sensação de vazio. Ele vira uma constante sensação de inapropriação, ou inadequação, ou insuficiência. Muitas vezes na minha vida eu me senti insuficiente, muitas, incontáveis vezes. Mesmo conhecendo a Deus, conhecendo a Jesus, eu por muitas vezes na minha vida olhei para dentro e eu vi buraquinhos. Eu vi que faltava coisas. Agora, vamos entender por que é isso, por que eu estou compartilhando e eu quero de novo reforçar. Pensa aí você. Se você olhar para dentro hoje, você está se sentindo satisfeito? Você está se sentindo satisfeita? Plena, pleno, inteiro? E aí, eu não quero que a gente romantize isso. Não é para a gente romantizar e entender, não, assim, Camila, eu estou nas nuvens. Só para poder só porque a gente está aqui nessa reunião. Se eu abrisse o microfone e a gente fosse falar, putz, para não soar mal, eu vou dizer que eu tô. Não, eu não quero que a gente romantize. Eu quero que a gente olhe para dentro agora. Que a gente olhe para dentro e de verdade seja honesto. Seja de fato verdadeiro. Com essa autorreflexão. Porque satisfação, sabe o que realmente significa? Eu vou ler uma parte pra gente aqui, ó. Satisfação vem do latim satis mais facere. É literalmente fazer suficiente. Literalmente. Não é um sentimento, é um diagnóstico, é um veredito, é uma realidade, é um fato. Então, é uma declaração interna do que eu tenho, do que aquilo que eu tenho é suficiente para quem eu sou. Vamos trazer um exemplo mais prático. Por exemplo, aqui, ó, eu precisava fazer uma reunião online, fazer um encontro com vocês online. Eu tenho que ter uma internet que ela não oscile, eu tenho que ter um computador ou um celular que me permita transmitir uma mensagem online. Isso é suficiente para essa função. A satisfação é quando eu sinto que o que eu tenho é suficiente para mim. Alguém pode ficar satisfeito com uma lasanha e o outro pode achar aquilo, nossa, que comida pesada. Isso não me satisfaz, isso me deixa incomodado. E aí pode ter uma outra pessoa que ama uma comida leve, ela pode se sentir satisfeita de repente com uma salada, com um grelhado, e de verdade, tá? Não porque ela escolheu uma dieta, ela pode realmente gostar daquilo, se sentir satisfeita porque ela se sente leve, é porque aquilo que se tem é compatível com quem ela olha e fala, cara, dentro do que eu sou, da pessoa que eu sou, das minhas características, das coisas que eu acredito, das coisas que eu gosto, isso que eu possuo, me faz sentir suficiente. Olha como isso é importante, gente, olha só. Quando eu vou parar para olhar, partindo desse entendimento, o que eu tenho hoje, ele me é suficiente para quem eu sou? E suficiente para quê? Suficiente para quem? Quem é esse quem? Em que aspecto eu estou me olhando aqui? Quando eu entendo isso, eu preciso começar a perceber que a gente, como ser humano, não dá para calar algumas coisas, elas são viscerais, elas estão. Não dá para substituir, não dá para. Sabe que não dá para fazer um jeitinho? Vou dar um exemplo aqui. Pega só, vamos supor que você. Vou de novo trazer o aspecto da comida, tá? Vamos supor que você é alguém que gosta de verdade de massa. Meu, você ama, assim, a vida inteira você gostou de massa muito mesmo. Cara, lasanha, nhoque, macarronada, sei lá. Vamos supor que você gosta disso de verdade, você gosta muito. E aí você entrou numa dieta braba. Assim, cara, partiu o verão 2026, assim, ó, agora vai, né? E aí, de repente, você entrou naquela dieta braba, assim.
Beleza. Aí você vai um dia, uma semana, um mês, 2 meses, 3 meses. E aí nisso você já foi naquele encontro com a família, você já fez aquele outro passeio com alguns amigos, e aí parece que todo final de semana alguém tá com aquela lasanha linda, com aquela massa poderosa, derretendo o queijo. Cara, você engole seco, mas tu aguenta? Você aguenta uma semana, um mês, 2 meses, 3 meses. Mas no fundo, vai chegar um dia que você vai olhar para aquela comida e você fala assim, cara, como eu gostaria de ter isso. E aí, você vai comer. Talvez você vai decidir dar aquela flexibilizada na tua dieta. E aí, abra-se um parêntese aqui, se você está fazendo uma dieta, com certeza o teu nutricionista vai te orientar nisso, não dá para ser uma coisa restritiva o tempo inteiro, isso não é sustentável. Lutar contra uma natureza o tempo inteiro, e eu não estou falando de mudança de hábito, eu estou dizendo que se é algo que você gosta muito, para te satisfazer em algo, negar completamente aquilo, ela é uma coisa que ela não é sustentável, uma hora vem à tona. E eu estou dando um exemplo de comida só para ser fácil da gente tangibilizar, mas na real, isso se reflete em tudo. A gente vai buscar alguma saída. A gente vai buscar alguma outra forma para suprir essa busca por satisfação. Uma das formas, prazer. Prazer é algo que a gente busca para trazer satisfação, essa sensação de suficiência. Cara, prazer é uma sensação gostosa, algo bom agora. Pode ser uma viagem, pode ser assistir um vídeo legal, um filme bacana. Pode ser estar com alguém quentinho, abraçadinho, assim, bem de amor. Pode ser comer uma comida gostosa, suculenta, deliciosa. Prazer é uma das coisas que a gente busca para nos trazer satisfação. É algo que eu olho assim e falo assim, cara, isso aqui me traz uma sensação boa para agora. Mas tem uma segunda coisa que a gente também busca para trazer essa satisfação. Realização. Eu quero ter conquistado algo. Sabe naquele lance que você, cara, eu tô disposto a ralar, a trabalhar, porque eu quero olhar para trás e falar assim, meu, eu não sou mais a mesma pessoa, eu conquistei. Ah, eu conquistei uma carreira que eu me orgulho, eu conquistei uma casa linda, maravilhosa, pé direito, poderoso. Não, eu conquistei uma família. Eu hoje olho, eu vejo meus filhos, eu vejo meu marido, minha esposa, realização. Eu conquistei algo, eu fiz algo que eu olho e eu me orgulho. Essa é uma outra vertente que a gente busca para ter satisfação. Aí tem a terceira, reconhecimento. É quando a gente espera, a gente faz um bom trabalho, espera que alguém olhe e fale assim, cara, tu é bom nisso, hein? Que trabalho bem feito, parabéns. Ou você cozinha falando, não, que comida boa. Que nem minha mãe é maravilhosa cozinhando, né? Eu sou apaixonada pela comida dela. E eu fico imaginando assim, ó, como as pessoas sempre falam, Rô, que delícia de comida, que comida leve, que comida gostosa, que gosto de comida de mãe. É um reconhecimento. É aquilo que eu fiz com as minhas mãos. Ser visto pelo outro, ser valorizado pelo outro. Nenhuma dessas coisas, ela é ruim, muito pelo contrário. Elas são maravilhosas. É muito bom coisas que nos dão prazer, é muito bom ter realização, é delicioso quando alguém reconhece algo bom que a gente fez. Só que qual que é o ponto? No final do dia, para o ser humano, como a gente foi construído por Deus, nenhuma dessas coisas dão satisfação de verdade. Elas são um substituto. E o substituto é o substituto. Você na escola já teve a professora oficial, o professor substituto? O médico oficial e o médico plantonista? Não é a pessoa, não é o indivíduo, ok? O indivíduo é um ser único, seja ele em qual posição. Mas a professora, que ela é a professora oficial daquela turma, ela conhece a turma, teve intimidade, teve relacionamento por muito tempo. Não é alguém que chegou ali no primeiro dia para dar uma lição só para poder cumprir tabela. Naturalmente, o original, ele é superior ao substituto. Então eu preciso olhar para isso e falar assim, cara, eu preciso então conhecer a satisfação original, a satisfação como ela foi construída para ser. Porque senão a gente vai ficar uma vida inteira com um monte de substituto. Seja ele prazer, seja ele realização, seja ele reconhecimento. E assim, a parada
É que o problema do substituto é que ele sempre vai ser insuficiente. E lembra que a raiz da realização é justamente a sensação de que algo é suficiente, que preenche. Não dá pra gente ignorar esse fato. E daqui a pouco, tudo isso que eu tô te falando, numa linha do tempo, vai fazer sentido. Eu quero que você venha comigo construindo uma linha de pensamento. Eu gosto sempre de dizer que o nosso Deus não espera que a gente tire a nossa intelectualidade. Pelo contrário, ele nos fez um ser racional. Ele espera de nós um culto racional. O que é isso? É fazer por entendimento. Não é fazer por uma ilusão, não é fazer porque eu tenho um arrepio. É fazer por entendimento. A fé, ela não se entende no nível intelectual, mas você compreende os processos de Deus. A gente compreende o caráter de Deus, a gente compreende os processos que Deus quer dar para nós, que Ele quer nos conduzir. E esse nível de uma fé consciente faz a gente ir para a maturidade, faz a gente caminhar para uma linha de sabedoria. Então, eu quero que você construa uma linha de pensamento comigo aqui. Por que isso impacta tanto a nossa vida? Por que eu preciso entender o que é satisfação e o porquê que é uma tendência nossa sempre buscar satisfação de forma substitutiva, sem sequer perceber? Que impacto isso terá na nossa vida? Primeiro, a insatisfação, a ausência de satisfação real, ela é o motor das nossas decisões, que mais fazem a gente sofrer. Eu vou repetir. A insatisfação, essa falta, essa incompletude, ela é o motor que faz a gente tomar decisão todo dia, e as decisões que mais nos fazem sofrer. Vamos dar um exemplo. Relacionamento. Se eu tô buscando, mesmo que inconscientemente, aliás, mesmo não, eu inconscientemente tô buscando realização no meu relacionamento, esse relacionamento vai ser uma lástima. Vai ser terrível, porque não tem ser humano nessa terra capaz de nos preencher, não dá conta. Triste é quando a gente espera suprir a nossa realização no casamento. Não vai acontecer nunca. Porque casamento é muito mais sobre você morrer e ceder do que você se realizar. E aqui eu não estou fazendo nenhuma apologia a um mártir. Pelo contrário, é para ser um ambiente delicioso. Mas ele se torna delicioso quando eu consigo colocar o parâmetro certo. Quando eu olho para o meu cônjuge e é muito legal, é muito maravilhoso se ele me apoia em algumas coisas, se ele pensa igual a mim em algumas coisas, se ele pensa diferente, ou se ele talvez não me apoie em algum ponto específico, a minha realização precisa vir além disso, a despeito disso. Ela tem que estar firmada em algo que é muito mais poderoso. Dessa forma, eu tiro o peso da minha relação. Eu tiro um nível de exigência, de cobrança, que é o que normalmente gera dor. É quando eu espero o outro para ele me entregar uma coisa que ele não vai dar conta. Porque não é papel dele. Não é papel dele me entregar aquilo. Então, quando eu tento preencher a minha vida com relacionamento, eu me sinto muitas vezes sozinho. Eu me sinto vazio. Segunda coisa, incapacidade de descansar. Quantas e quantas vezes na minha vida eu vivi isso aqui? Inúmeras. E quando eu tô falando dessa incapacidade de descansar, eu não tô falando de um descanso físico. É maior do que isso. E eu acredito que, se você está comigo aqui, é muito possível que você já teve essa experiência. Sabe quando a gente até tá parado, você até pode deitar e dormir. Você até pode parar e descansar, mas a mente tá tão pilhada, tá tão numa vibe assim, maluca, que você percebe que você não dá conta de descansar. É um pensamento acelerado constantemente. Cara, isso é outra decisão, é outra consequência de eu não estar buscando a satisfação no lugar certo, e aí o que eu vou encontrar cada vez mais é uma exaustão, e essa exaustão, quando eu olho para dentro, não me vejo satisfeito, eu me sinto ainda mais vazio. Eu olho para dentro e falo assim, caraca, eu tô nessa loucura, tô nessa caminhada, tô fazendo A, tô fazendo B, tô fazendo C, mas parece que nada é suficiente. Piora, aumenta o buraco. É a minha incapacidade de descansar. Essa incapacidade de descansar, como eu falei, ela pode ser mental.
Pode ser o descansar no sentido de entender que nem tudo vai dar tão certo. Cara, uma das coisas mais libertadoras que eu já vivi na minha vida é entender que tem hora que vai dar errado mesmo. Na verdade, tem hora não. Praticamente tudo que a gente fizer, primeiro, vai dar errado. Vai ter barulho, vai dar problema, vai ser desafiador, vai ter dificuldade, tem gente que se levanta contra, tem coisas que se levantam contra. Eu me vejo incapaz de fazer, eu ainda não sei como fazer. Essa é a realidade. Então, a incapacidade de descansar é a incapacidade de lidar com a vida. Porque a vida tem um monte de trava. Tem um monte de coisa que não funciona de largada. Então, quando eu vou buscar satisfação no lugar errado, eu gero isso, essa incapacidade de descansar. Terceira coisa, dificuldade de celebrar o outro. Porque a alegria alheia ilumina a minha falta. Se eu estou com dificuldade financeira e eu vejo alguém voando, tralando assim, ó, super bem, vida equilibrada, a cutis daquela forma, olha, maravilhosa, bem tratada, comendo nos melhores restaurantes, viajando. Quando eu olho para isso, isso grita se a minha realidade é inversa. Grita. E aí aumenta o grau da insatisfação. Aumenta, porque quando eu olho para aquilo, o contraste sempre é assim, né? O contraste, ele faz com que as coisas ganhem proporções ainda maiores. Se tá tudo na escala de cinza, nada toma uma proporção maior. Agora, se eu coloco uma cor ali super viva, fluorescente, versus um preto e branco, puxa vida, é impossível não notar. Isso é outra coisa que nasce, que cresce em nós, quando a gente está buscando a satisfação no lugar errado. Compulsão por controle. Porque quanto menos controle a gente tem, porque o controle é um dos frutos, o controle não. A ausência de necessidade de controle é um dos frutos que se tem quando eu estou buscando a satisfação no lugar certo. Quando eu não tenho essa busca e essa conquista da satisfação no lugar certo, inevitavelmente eu preciso controlar mais. Por quê? Porque eu estou movido normalmente pelo medo. Eu estou movido pela falta, estou movido pela escassez, eu estou movido pela insatisfação. O que é insatisfação? É a ausência de suficiência para quem eu acredito que sou. A insatisfação crônica vira ansiedade, vira comparação, vira amargura, vira uma vida inteira correndo atrás de algo que nunca chega. Nunca chega. E o mais cruel, eu anotei aqui para nós, a insatisfação se disfarça muito bem. Ela parece uma ambição saudável, parece zelo, parece uma humildade até. Ainda não estou onde eu deveria estar. Só que, na verdade, essa frase, ela pode vir de um lugar de, cara, eu ainda não estou onde eu deveria, onde eu acho que é meu lugar. A gente precisa conseguir olhar para isso e separar as coisas. E o Espírito Santo doce, lindo, está aqui para nos ajudar nisso. E a gente vai avançar. Então, o que é a grande lição? Que o pastor Paulo Tércio, usado por Deus ao longo de muitos anos, ao escrever nesse livro, está tentando nos ensinar. Ele vai usar a figura do Paulo apóstolo, um homem espetacular em diversos aspectos. E espetacular no sentido aqui do que a gente vai falar, porque ele conta que ele aprendeu isso. E grave isso. Isso é muito importante. O apóstolo Paulo, ele não nasceu de fábrica com essa satisfação plena na coisa certa. A palavra conta que ele mesmo verbaliza dizendo, eu aprendi. E a gente vai chegar lá, olha só. Paulo Tércio está falando de uma postura de alma diante da realidade. A satisfação que ele está ensinando aqui dessa grande lição, Paulo Tércio, pastor, é sobre uma postura de alma diante da realidade. Realidade. Estão muito bem? Top, realidade. Estou numa fase extremamente desafiadora? Realidade. Estou numa fase de absurda escassez? É a realidade, é o fato.
A capacidade de estar inteiro em qualquer circunstância é essa postura que efetivamente é o conceito que a Bíblia quer falar de satisfação. Olha só, é a minha capacidade de estar inteiro na minha realidade. Meu amigo, isso é muito difícil. Temos que comer feijão espiritual para poder fazer isso. Pensa só. E por que isso? Porque naturalmente, a gente como ser humano, de fábrica, tem uma dificuldade absurda de lidar com bom ânimo sobre coisas de extrema dor. E essa dor, ela pode ser uma dor física, ligada a uma enfermidade, mas essa dor pode ser uma dor emocional, ligada a não conseguir conquistar algo, por exemplo. Porque o sentido de satisfação, se ele estiver na realização, à medida que eu não conquistei algo que eu julgava que tinha que conquistar, isso é uma infelicidade. Eu me lembro que eu tinha 25 anos, quando eu fui fazer uma reunião com uma gestora minha, eu trabalhava na multinacional ainda, e essa diretora, ela é uma mentora para mim, maravilhosa. E aí um dia eu me lembro que eu toda inquieta, eu tinha trabalhado como secretária, né, como assistente secretária, e eu estava no limiar de mudar, estava fazendo faculdade, mas aí eu olhava para trás, eu tinha a secretária tem uma boa receita financeira, né, ela tem um salário que ele é bacana, mas eu olhava para aquilo e falava assim, caramba, tudo bem que é um salário bom, mas se eu estou fazendo um tipo de trabalho que eu não gosto, eu não quero ser secretária a minha vida inteira, não há nenhum problema nisso, muito pelo contrário, aprendi demais como secretária, mas eu olhava a minha formação, que eu estava me formando como publicitária, e parecia tão distante de eu sair daquele cargo de secretária para me tornar uma publicitária, parecia um abismo tão grande, cara, que quando eu me vi com 25 anos daquele jeito, eu falei assim, meu amigo, era uma infelicidade, era uma frustração absurda, dolorosa, doía. Aí eu cheguei e falei essa frase para ela. Eu já tenho 25 anos e eu olho para trás e não tenho nada. Ela olhou para mim, linda, muito madura, falou assim: "Ô, meu bem, o que você vai viver ainda é muito maior, só cronologicamente falando, só em quantidade de anos, ainda é o dobro, no mínimo, do que o que você já viveu até aqui. Você nem sabe o que você não sabe ainda." E aí, dentro dessa sobriedade dela, ela me ajudou a começar a olhar que naquela hora eu só estava buscando a minha satisfação em realização. Eu não estava entendendo, de fato, que é uma pessoa com satisfação. E ela nem a Jesus conhecia, mas certamente foi usada por Deus para poder falar comigo ali. Eu vou continuar. Essa grande lição está falando sobre ter essa postura que dá conta de seja qual for a realidade. Se sentir inteiro. Se sentir pleno. A pessoa satisfeita no sentido bíblico, ela não precisa que a situação mude para ser quem ela é. Ela já é. Ela já está. Ela já tem. Não no sentido material, mas no sentido mais profundo do ser. É uma parada interna. E galera, assim, ó, na real, é uma das coisas mais libertadoras que tem. Enquanto a gente não caminha e não avança nisso, parece algo tão longe que é inalcançável. Mas quando a gente começa a ter pequenos experimentos, a ter pequenas experiências que dissocia o sentimento de plenitude daquilo que eu posso possuir ou ter, a relação, o contraste do tamanho da realmente sensação de satisfação que isso gera versus quando eu simplesmente conquisto algo, é algo tão incomparável que depois que a gente entra nessa onda, é impossível voltar para trás. Não dá para desver. Vou dar um exemplo. Pensa assim, ó. Quando Deus está trabalhando conosco, vamos supor que você era uma pessoa como eu me considerava antes, uma pessoa sem pavio. Cara, eu nunca fui grossa com as pessoas, eu fui bem educada pela minha mãe. Então, minha mãe me deu rédea. Então, ela me ensinava que as pessoas não têm responsabilidade sobre o que dá certo ou não na minha vida. Então, eu sempre aprendi a ter educação. Então, eu era gentil, eu era cordial com as pessoas. Isso era um ponto. Mas graças a uma boa educação que eu recebi de berço.
Mas dentro de mim eu não tinha pavio. Eu era sempre pilhada, ansiosa e tal. Quando eu comecei a aprender, por muito custo, por muita porrada, por muito trabalho do Espírito Santo em mim, quando eu comecei a aprender, a ter ali fagulhas, eu gosto de lembrar que era quando eu tinha algumas fagulhas, de que eu, ao fato de eu escolher, de eu decidir, ter um pouco menos de ansiedade com o tema, só de exercitar isso aos poucos, isso ia me dando uma sensação tão diferente de paz, que quando eu olhava, eu falava, meu, que coisa deliciosa, que sensação é essa? Quando eu fui aprendendo que eu não precisava responder a tudo que alguém me falava, meu Deus, como isso é poderoso. Eu fui começando a perceber que aquela ausência de pavio, de ter que responder rápido, de não precisar mais disso, era tão poderoso. O resultado era tão infinitamente incomparável, essa sensação, que aquilo foi começando a me chamar a atenção. Eu fui começando a perceber que existia um lugar melhor para se estar. Eu não sei o quanto está fazendo sentido no seu coração, a minha oração é que esteja fazendo muito sentido. Mas a gente vai fechar um contexto aqui. A gente vai fechar uma linha de raciocínio junto. E eu quero que você olhe para dentro. Como é que está essa relação para você? Se você for honesto contigo, o que realmente você está buscando para te satisfazer? Se uma treta enorme acontece, quando um baita problema chega, como o teu interior fica? Filipenses 4, 11 e 13, se liga só. Eu não estou dizendo isso, Paulo dizendo, apóstolo Paulo, nosso mentor sobre tantas coisas, mas a despeito de tudo, de uma capacidade de aprender com Deus, assim, que é impressionante, olha só. Não estou dizendo isso porque eu esteja necessitado, pois eu aprendi, olha só, frisa isso, eu aprendi a me adaptar a toda e qualquer circunstância. Eu sei o que é passar necessidade, e eu sei o que é ter fartura. Eu aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Na minha época de uma pessoa ansiosa, sem pavio, eu olhava para isso e assim, isso me dava urticária. Eu falava, Jesus poderoso, quem que aguenta isso? Que loucura. Mas quando um pouco de maturidade vai chegando, eu olho para isso hoje e eu falo, Senhor, que coisa poderosa. Que coisa poderosa. Eu quero mais disso na minha vida. Eu quero conseguir olhar para dentro de mim e de verdade, como quem tem a âncora no lugar certo. Eu quero, Senhor, conseguir olhar para esse texto e dizer, eu aprendi a me adaptar a toda e qualquer circunstância. Eu aprendi, Senhor, a me adaptar com pessoas que vão ser naturalmente grosseiras e eu não responder a elas da mesma forma. Senhor, eu aprendi a me adaptar a uma circunstância de muita prosperidade, muita abundância, e olhar para o meu coração e ver que ele não se ensoberbeceu. Senhor, eu aprendi a me adaptar a uma necessidade brutal e não me desesperar, sabendo que o Senhor é minha provisão. Como isso soa para você? Que coisa poderosa esse homem viveu. Esse homem aprendeu. Se Paulo aprendeu, eu e você podemos aprender também, porque a palavra diz que o Espírito Santo nos ensinaria todas as coisas até que ele volte. Não é que você dá conta, não é que eu dou conta, a gente não dá mesmo. Mas aquele que é o nosso Senhor soberano nos prometeu e ele não mente. Ele não é um homem, ele não é um ser humano. Ele é leal e fiel. Esta frase que a Bíblia diz não é metafórica, porque o Espírito Santo vos ensinará
todas as coisas. Só que se os nossos olhos não olharem para isso de forma desejável, como que ele vai nos ensinar? Se eu não colocar intencionalidade, se eu não colocar vontade em querer entender e viver isso, como ele vai me ensinar e vai te ensinar? Por isso que o Senhor fala assim, não tome a forma desse mundo, não tome o molde do que é comum, ou deixa renovar a tua cabeça. Se a gente renovar nossa mente, a gente vai olhar para isso e vai falar assim, caraca, isso aqui é poderoso demais. Os nossos gostos mudam, os nossos desejos mudam. Tô seguindo pro final. A questão não é circunstancial, é um desdobramento que nasce dentro. 2 Coríntios 4, 8, 9. De todos os lados a gente é pressionado, mas a gente não é desanimado. A gente não se desanima. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Isso aqui é quem tem uma consciência de realidade extrema. De realidade extrema. Essa é a verdade. Olhe para uma semana sua sequer e pense, você teve na vida alguma semana que você falou, uau, gente, não, venci, tudo lindo, casamento maravilhoso, dinheiro no banco, ai, minha família tá bem, não tem ninguém doente, gente, na igreja todo mundo florescendo, olha que coisa maravilhosa, eu tô olhando meu corpo, tô realizada com a minha saúde. Alô? Ai, o governo tá impecável, fazendo por nós tudo que é certo. Educação, olha só, voando, economia maravilhosa. Isso não existe nesse mundo. Esse mundo jaz o maligno. Aqui é treta mesmo. Mas o que esse texto fala assim, ó, a gente é pressionado por todos os lados. A gente é pressionado por todos os lados. A gente é pressionado para dar mais resultado, a gente é pressionado para conseguir descansar mais. A gente é pressionado para poder cuidar mais da saúde, a gente é pressionado para poder fazer as coisas mais rápido. A gente é pressionado por poder ser cheio de empatia. A gente é pressionado para poder fazer o que tem que ser feito. A gente é pressionado por todos os lados. Mas Paulo fala, não desanimados. Eu não olho para isso e falo assim, eu não aguento mais. Esse homem não fala isso porque ele é um homem super mega, uau, espiritualizado. Ele entendeu o que é uma vida cristã de verdade. Esse cara entendeu o que é Deus ser Deus. Vamos avançar. Paulo descreve aqui uma realidade extrema, externa e extrema, pesada. Uma realidade interna que, porventura, não se colapsa. Lá fora o pau torando, quebrando, assim, treta. Mas esse cara fala assim, ó, eu olho para dentro, eu não tô desanimado. Eu posso até me abater porque cansa, o corpo físico não aguenta, mas eu não estou destruído, abatido. Eu não tô. Eu sei em quem eu tenho crido. Cara, isso é muito poderoso. Agora, tem 3 coisas que no final elas mostram uma raiz profunda que revelam o porquê a gente ainda não consegue encontrar em Cristo a nossa satisfação profunda e verdadeira. E eu te encorajo, assim como eu estou fazendo, pegar um espelho e olhar para dentro e falar assim, cara, ainda tem disso lá dentro. Sabe por que que tem? Porque a nossa natureza caída ainda tá aqui. Eu tenho que matar a carnona todo dia. Eu tenho que olhar para dentro de mim de maneira corajosa todo dia e ver que ainda tem muita mazela. Tem muita falta de clareza espiritual, de revelação mesmo, de temor a Deus. Ainda está lá. E, e Ele não nos julga por isso. O Senhor não olha para mim, para você e fala assim, francamente, hein, Camila? De novo. Não. As nossas mazelas não pegam Deus de surpresa, mas Ele está querendo dizer assim, escuta, olha para dentro e confronta com a palavra. Seja realista. Não se deixe enganar por si próprio.
Essas três coisas estão na nossa vida. E a grande lição, o grande aprendizado é como é que eu venço essas três coisas. Primeira, orgulho. Cara, todos nós temos. É do homem, é do ser humano. É a raiz lá inicial que nos fez cair. E ela nos encontra todo dia, todo dia, todo dia. Olha só, que é o orgulho? É a crença de que eu mereço mais do que eu estou recebendo. O orgulho sempre compara, e a comparação sempre produz um déficit. Exemplo, eu acredito que eu estou ganhando menos do que eu deveria. Eu acredito que eu estou trabalhando mais do que eu deveria. Eu acredito que o meu cônjuge está sendo menos legítimo na avaliação dele a meu respeito do que eu mereço. Eu acredito que eu estou com menos realização do que eu mereço. Eu acredito que eu tenho menos desenvoltura para poder realizar as coisas que eu preciso do que eu mereço. E aí, eu, eu. A raiz disso, essa comparação, ela é orgulho. Eu tenho a casa que eu tenho é menos do que eu mereço. O quanto eu descanso é menos do que eu mereço. O quanto eu posso desfrutar da vida é menos do que eu mereço. Todas essas coisas, elas fazem comparação assim, ó, inegociavelmente. A comparação vai produzir uma sensação de déficit, débito, menos, contraste. Tá me levando para o oposto do que é uma satisfação. É o oposto. Porque satisfação, lembra, é sentir inteiro. O orgulho, esta raiz sutil, está comendo, está corroendo a satisfação verdadeira que Deus trouxe para nós, que está ligada àquele texto de Paulo que disse: aprendi a viver em qualquer circunstância. Segundo ponto, autopreferência. O amor próprio excessivo, que torna qualquer vantagem do outro uma afronta. Enquanto outros têm o que eu não tenho, eu estou livre do que, ou estão livres do que eu experimento, a inveja surge sutilmente, naturalmente. Vamos supor que alguém conseguiu fazer uma, uma grande, uma grande apresentação. E você tem, talvez, medo de se comunicar em público. E aí aquela pessoa fez uma super apresentação. Essa autopreservação que é natural do ser humano faz a gente olhar para aquilo e falar assim, cara, eu queria aquilo que aquela pessoa tem. Eu queria conseguir falar assim, como é que eu não consigo? Ou, se alguém tem algo, seja grana, seja um ministério, seja um casamento, seja uma saúde, seja uma profissão, seja uma posse, seja uma personalidade mais calma, seja o que for, que eu não tenho, sutilmente lá na raiz, de pequenininho, assim, ó, mas como uma erva daninha, ela brota no meu coração e a inveja surge aí, mais sutil do que você e eu gostaríamos de assumir e acreditar que está lá. Eu lembro da Joyce Meyer, quando ela falava assim, era muito engraçado, que no começo do casamento, não é nem no começo, até bastante tempo depois, ela compara com o Dave, né? O Dave, que é o marido dela, ele era aquela pessoa sempre estável. Cara, casa caindo, estável. Momento de plena alegria, estável. E não era apático, que é diferente. Alguém apático é alguém que deixa a vida me levar. Não era o caso. Dave não, Dave era pleno. A Joyce conta isso. E aí ela olhava para isso, ela falava, olhava aquele homem fervia. Como é que pode estar nessa plenitude e a gente cheio de boleto aqui para pagar? Ficava maluca. Era uma inveja. Era querer o que o outro tem, seja uma personalidade, seja uma conquista. Isso está tolindo, roubando a verdadeira satisfação. Último, cobiça.
O desejo que cresce junto com a posse. Quanto mais se tem, mais se quer. Cristo nos revela riquezas muito mais valiosas do que a terra pode me oferecer. Só que a cobiça é, quando mais temos, mais queremos ter. É natural do ser humano. Se é natural do ser humano, eu preciso olhar para isso de forma intencional. Qualquer dessas três coisas. Qualquer dessas três coisas. Quando você olha para dentro de você de forma honesta, qual é a que mais te prende? Isso você não tem que responder de voz alta. Você tem que responder aqui dentro. Qual dessas três coisas estão me roubando? Qual dessas três coisas? O segredo de Paulo. Paulo não aprendeu isso simplesmente por intelectualidade. Ele aprendeu na vida com Deus. Ele aprendeu vivendo. Ele aprendeu, por isso que ele falou assim, eu aprendi a passar por todas as circunstâncias. Ou seja, ele passou por B.O. brabo, mas ele passou por posses. Ele passou por conquista, ele passou pelo auge. Ele passou por ambos. Aí, primeiro movimento, reconhecer que Cristo é Senhor de tudo. Para eu me libertar disso, para eu poder viver isso, eu preciso ter uma clareza assim, ó. O Senhor é Senhor de tudo. Se o Senhor é Senhor de tudo, tudo é tudo. A treta, a escassez, o medo, poder, a autoridade, a conquista é dele. Só que se a gente fala isso só de boca, e os frutos, as coisas que estão lá dentro que ninguém ouve, só a gente sabe, se elas não conversam com isso, é porque ainda a gente não reconheceu Cristo como um Senhor de tudo. E aí, às vezes, a gente está orando para Deus resolver alguma coisa na nossa vida, a gente está com tantos pedidos, só que a gente, na real, está orando sobre o sintoma. E quando a causa é porque eu ainda não tive uma verdadeira, profunda, íntima e plena revelação de que o Senhor é Senhor de tudo. Só que isso não vem por um passe de mágica. Isso não vem porque a gente ficou 200 dias lendo a Bíblia. Isso vem quando nas pequenas coisas do nosso cotidiano, a gente de forma intencional, sabendo que essas três coisas anteriores, cobiça, orgulho e essa preservação natural, elas já estão lutando contra, elas já estão levando a gente para procurar satisfação errada, satisfação em posse, em realização, em reconhecimento. Eu preciso ter plena consciência disso. Porque na hora que algo acontecer, em vez de eu calar aquele sentimento, eu recebo ele, eu paro para observar ele. Tem um livro que eu gosto muito chamado Deixar Ir. Ele é de um autor chamado David Hawkins. Ele é cristão, esse livro não é um livro cristão, ele é um livro técnico normal, mas David Hawkins era cristão. E o que é maravilhoso desse livro? O que tem tudo a ver com isso aqui que Paulo está ensinando para a gente? Ele fala que o princípio da gente realmente ter essa satisfação em Deus, saber essencialmente quem a gente é em Deus, ele vai passar por, primeiro, eu deixo vir um sentimento. Eu deixo ficar, eu observo ele. Eu faço não um julgamento, mas eu faço uma leitura. E depois eu deixo ir. Então, assim, ó, veio a cobiça. O que a gente normalmente faz como crente? Não, está amarrado em nome de Jesus. Não, para. Paulo não está falando que está amarrado. Está falando que ele aprendeu. Aprender parte do pressuposto que eu reflito sobre uma coisa. Então, vamos supor que veio muito forte no nosso coração um pensamento de cobiça. Poxa, queria até aquilo e eu não tenho. Aí você notou isso. Cara, deixa vir. Ah, Camila, mas eu tenho que abrigar isso no meu coração? Não, continua comigo. Olha para aquilo. Caramba. Eu tô só ligada naquilo que eu quero. E é verdade. Eu tô, eu tô me importando demais, eu tô querendo questão A, questão B, e o fato de eu não ter, isso me amargura. Senhor, isso tá aqui dentro. Isso realmente é uma verdade no meu coração, mas eu não quero ela. Eu não consigo, eu não dou conta de me livrar disso sozinho. Me ajuda.
Deixo ir. Deixo vir. Deixo ficar. Observo. Confronto com a palavra honestamente, sem culpa, mas com honestidade, genuinamente. E aí, então, eu consigo deixar ir. Esse treino intencional diário. Começando pelo reconhecimento de que Cristo é Senhor sobre tudo. As coisas boas e as coisas ruins, as coisas que são maravilhosas e conquistas e as desafiadoras. Ele é Senhor sobre tudo. Esse exercício intencional vai formando isso em nós. O segundo movimento é se apropriar da vida dele. Digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que eu tenho realizado, fará coisas ainda maiores. Senhor, eu sei que eu não dou conta, mas o Senhor me disse na tua palavra, e ela é verdade, que o Senhor me ajudaria a fazer coisa maior. Se o Senhor vai me ajudar a fazer coisa maior que o Senhor fez, como o Senhor não me ajudaria a vencer essa mazela que está aqui dentro do meu coração? Esse caráter que eu estou olhando e eu sei que ele não está alinhado contigo. Como o Senhor não me ajudaria nisso? Eu sei que o Senhor vai me ajudar. Eu começo a alinhar a minha vida, a me apropriar da vida que ele me deu. E aí, por fim, terceira coisa, eu começo a me apropriar das verdades da palavra. O espírito da vida, a carne não produz nada que aproveite. As palavras que lhes disse são espírito e vida. O espírito dá a vida. Senhor, eu me aproprio da vida que vem de ti. Assim como eu aprendi com Paulo, que Paulo também aprendeu a lidar com todas as circunstâncias, me ajuda nisso. Senhor, hoje eu olho para dentro, parece uma coisa impossível. Hoje eu olho para o meu interior, assim, as coisas que acontecem aqui dentro, na minha mente. Se eu verbalizasse, eu teria vergonha de falar. De verdade, Deus. Mas, ó, na real, se Paulo aprendeu, eu também posso aprender. Eu me aproprio disso. Eu tomo posse dos teus ensinos. Isso vai nos levando para uma satisfação verdadeira. Que não está mais pautado no que é daqui. Que naturalmente leva a uma sensação de inteireza suficiente para quem eu sou. Fechando aqui nosso estudo juntos hoje. Romanos 8, 15 e 18. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize, para novamente vocês terem medo, mas vocês receberam um espírito que os adota como filhos, por meio do qual a gente clama, Abba, Pai, Paizinho. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. O Espírito Santo de Deus está lá contando as verdades da palavra para nós todo dia. Você é meu filho. O meu caráter é o teu caráter. Imagina o Espírito Santo lá soprando no nosso espírito. Se somos filhos, então somos herdeiros. O que é dele é meu. Essa paz que ele tem é minha. Essa transformação de caráter que ele tem é minha. Essa forma nova de ver a vida que ele tem é minha. Eu sou herdeira de Deus, e co-herdeira com Cristo. Se de fato eu participo do seu sofrimento, tenho matado a minha carne, tenho morrido para mim, eu também vou participar da sua glória. Paz, justiça, alegria. Eu considero que os nossos sofrimentos atuais, eles não podem se comparar com a glória em que em nós será revelada. Caramba, eu tô olhando para Camila, eu não reconheço ela mais. A bicha era virada no giraia. Mas agora é uma pessoa tá com mais sobriedade, tá com mais paz. As coisas continuam desafiadoras, mas olha, já pensou? Não é maravilhoso quando a gente olha para alguém, que a gente vê alguém assim? Já pensou? As pessoas olharem para nós e a gente conseguir dizer, olha, assim como Paulo falou, eu aprendi a passar por situações de desafio e grande glória. A satisfação em Cristo não é algo que se conquista, é algo que se recebe à medida que a identidade de filho de Deus se aprofunda em mim. O filho não precisa provar nada. Ele não precisa competir, não precisa ter medo de perder. Ele não depende das circunstâncias. E aí eu queria que você anotasse no seu coração 3 perguntas para que você possa fazer para você, assim como eu faço para mim. O que precisa acontecer para você se sentir inteira, inteiro? Se a resposta é uma condição externa, essa é a sua âncora real nesse momento. É o que você vai levar para o Senhor, vai deixar vir.
vai deixar ficar observando de forma honesta, apresentando sem culpa para o Senhor, somente como uma realidade, se apropriando de quem Ele é e de quem você é nele, e gradualmente deixar ir. Segunda pergunta: qual das três raízes, orgulho, autopreferência ou cobiça, está mais alinhado com seu descontentamento agora? É mais um dos pontos? Deixa vir essa verdade, para pensar sobre ela, de forma honesta, sem culpa, genuinamente, leva isso para o Senhor, e se apropriando da palavra, perceba que você consegue deixar isso ir. E o que seria diferente na sua semana, se você tratasse Cristo como o Senhor dessa área específica? Será que a gente ia continuar se batendo? Será que a gente ia continuar na negação? Não acredito. Eu ainda estou aqui na minha guerra para algumas reformas da minha casa. Você não faz ideia o quanto que isso é uma luta para mim. Eu detesto essa experiência. Faz ideia quanto que eu estou morrendo. Essa frase terceira tem sido poderosa para mim. Se eu parar para pensar que Cristo está nisso, se eu tratasse Ele como Senhor dessa circunstância, é na hora que eu consigo me acalmar, que eu consigo olhar e falar assim, tá tudo bem. Todas as coisas cooperam. É a circunstância diária. Olhe para a sua vida de maneira intencional. O Senhor quer tratar conosco uma grande lição de conseguir entender o que é e como é maravilhoso ter uma satisfação plena, que vem por saber que Ele é Senhor, sobretudo. De que eu posso me apropriar da palavra, dos ensinos dele. E que assim eu vou aprender como Paulo aprendeu, a passar por qualquer circunstância. Quero te convidar a fechar seus olhos. Eu vou orar por nós. Senhor, obrigada por essa palavra, por esse ensino. Isso é tão mais fácil falar do que viver. Como que no dia a dia é tão desafiador viver isso, Senhor. Mas a gente de verdade quer. A gente está aqui porque a gente quer isso mesmo. A gente quer, a gente olha para o que Paulo falou, Senhor, e isso não é só um texto, isso realmente mexe conosco. Como quem quer conseguir um dia verbalizar e falar a mesma coisa. Eu aprendi a me adaptar à circunstância, a não ser movida por ela, a conseguir ter uma atitude de alma plena, seja qual for a circunstância, nem me encantar com as vitórias, e nem me abater com as lutas. Senhor, eu oro por mim e pelos meus irmãos aqui, a gente precisa disso, a gente quer muito, nos ajuda. E aquilo que a gente ainda nem sabe, que a gente ainda nem quer com plenitude, que o teu Espírito possa gerar em nós, a tua palavra nos assegura, que o querer e o realizar vem de ti, então nos ajuda, mexe conosco, Espírito Santo. Nós queremos dar um passo a mais, te entregamos o nosso coração, te entregamos as mazelas que ainda estão aqui dentro, te entregamos a cobiça, o orgulho, essa autopreferência, te entregamos a nossa necessidade de reconhecimento, de realização, de reconhecimento e de prazer, de ter leveza. Nos ajuda a encontrar isso onde realmente é eterno, onde tem firmeza, que é na tua presença, que é no aprender em ti lidar, como Paulo, com todas as circunstâncias. Esse é o nosso clamor, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meu povo lindo. Eu espero que essa palavra tenha fortalecido o teu espírito, tenha abençoado o teu coração, tenha te sacudido como me sacode, e que nos próximos dias o Espírito Santo possa falar mais intimamente contigo, mais profundamente contigo. Quer falar, amar, meu amor? Não? Glória a Deus. Você tá multada. Mas tudo bem, mas eu fiz leitura labial. Eu ouvi você falando assim, mas não, tá tudo bem, só glória a Deus, algo mais ou menos assim, né? Top. Glória a Deus, que Deus abençoe. Agora Agora foi.
só agradecer mesmo. Foi linda a palavra de hoje. Glória a Deus, glória a Deus. Estamos juntos nessa construção. Amém. Amém. Em nome de Jesus. E eu abençoo você e a tua família. Você que está aqui presente e você que está assistindo essa gravação. Eu declaro em nome de Jesus que a palavra de Deus encontra no nosso coração uma terra boa, vai prosperar. Essa semente vai florescer. Essa semente vai criar flores e frutos. Essa semente vai alcançar no nosso coração um espaço para criar raízes, raízes que florescem e prosperam. Em nome de Jesus. Abençoa a tua casa. Eu abençoo os seus relacionamentos. Abençoa o teu trabalho, o fruto das tuas mãos. Que você possa olhar e ver que hoje, mais um dia, você cresceu em conhecimento do Senhor. Cresceu em saber que Ele é soberano e quer nos conduzir a verdades muito mais profundas, a uma libertação tão deliciosa, que é ser livre da gente mesmo. Que é ser livre dessa nossa natureza e viver mais a natureza que Ele já comprou e conquistou para nós. Amém. Em nome de Jesus. Te abençoo. Ah, e uma coisa muito importante. Talvez você está vendo essa gravação e você nunca teve a oportunidade de forma deliberada, intencional, clara, entregar sua vida para Jesus. Talvez você nem entenda o que é isso. Mas sabe o que a palavra diz? A palavra diz que o Senhor nos construiu, Ele nos sonhou conosco, nos criou, e criou para que a gente vivesse intimidade. Só que como Ele é um pai verdadeiro, Ele não criou um robô. Ele não criou alguém que não tem poder de escolha. Deus entregou para mim e para você o nosso livre-arbítrio. E aí, Ele nos ensinou caminhos para a gente viver em intimidade com Deus. Mas a gente seguiu o nosso caminho. A gente decidiu, como ser humano, de forma consciente ou inconsciente, a gente seguiu nossa trajetória e a palavra diz que quando a gente errou o alvo, o que Deus tinha sonhado para nós, isso criou um abismo. A Bíblia chama isso de pecado. Pecado nada mais é do que errar o alvo. Existia um destino para mim e para você, e a gente seguiu nossa trilha. Esse ato, esse abismo que foi criado, gerou uma distância de Deus. E a gente, longe de Deus, todas essas mazelas acontecem. Os medos, o orgulho, a inveja, tudo isso é fruto da gente estar longe daquele que é a fonte do amor, que é o próprio amor, que é uma vida real. Só que o Senhor nos diz o seguinte, escute, esse abismo que criou, a gente não dá conta de voltar. Só que Deus, Ele é amoroso e fiel, Ele criou um caminho. Jesus pagou um preço que a gente não podia pagar. Ele pegou o livre-arbítrio dele e se entregou para morrer, para que a gente pudesse ter uma chance de voltar para o Senhor. E agora, cabe a nós uma única coisa simples, mas poderosa e suficiente. É reconhecer no nosso coração que a gente esteve longe de Deus, que a gente tomou as nossas próprias decisões, e que esse pecado nos afastou de Deus. Mas se arrepender dessa vida, e com um coração crer, e com a boca confessar, tomar como quem usa o livre-arbítrio e deliberadamente diz, olha, eu quero voltar para o Senhor. Esse ato, a Bíblia diz, que salva a nossa alma da morte. Se você entende que isso é com você, se você quer tomar essa decisão hoje, eu te convido a fazer comigo uma oração simples, mas no mundo espiritual, uma declaração que nos tira da morte para a vida. Feche os seus olhos só para você não se distrair. Eu quero que você ore comigo agora. Diga assim, Senhor Jesus, eu hoje ouvi a tua voz. Eu reconheço que eu pequei, que eu segui meu próprio caminho. E reconheço que o meu pecado me afastou de ti. Mas eu me arrependo hoje. E eu te peço, me perdoa. Me lava com o teu sangue. Escreve o meu nome no livro da vida. Porque hoje eu, intencionalmente, te recebo como meu Senhor e suficiente Salvador. E ainda que eu morresse hoje, eu sei que eu estaria em seus braços. Em nome de Jesus. Amém. Saiba que existe uma festa no céu agora, porque você se uniu de novo à família de Deus. Recebeu o poder de ser feito filho de Deus. Se você quiser, eu te convido, me chama lá no Instagram, Likeness. Manda um direct e eu quero ter a alegria de orar por você. Isso nada tem a ver com igreja ou religião, isso tem a ver com uma vida cristã. E eu quero poder, de alguma maneira, te ajudar nessa trajetória. Te abençoo, que o Senhor te conduza a toda a verdade.
em nome de Jesus. Povo lindo, beijo. Obrigada pela tua presença aqui. Tamo junto. Semana que vem é nós. Que Deus te abençoe e te prospere.